Ele escondeu um bebê no celeiro, até que o fazendeiro a viu chorando e tomou uma decisão que ninguém esperava. A espingarda nas mãos calejadas de seu Antônio Pereira tremia levemente enquanto ele permanecia parado na porta do celeiro. A chuva do sertão nordestino castigava seus ombros largos como se quisesse derrubá-lo. A primeira luz do amanhecer revelou o que ele mal podia acreditar. A jovem que havia contratado apenas 2 semanas atrás, ninando um recém-nascido entre o feno, com terror congelado nos olhos enquanto apertava a criança contra o peito. Uma mancha de sangue marcava o canto do cobertor puído. Lá fora, o som de cavalos se aproximava rapidamente pela lama. Vozes masculinas gritavam seu nome. O dedo de seu Antônio pairava sobre o gatilho, seu maxilar travado feito pedra. As lágrimas da moça deixavam rastros limpos na poeira que cobria seu rosto. Se você encontrasse uma mulher desesperada escondendo um bebê na sua propriedade, com homens armados vindo buscar os dois, você se afastaria em nome da lei ou arriscaria tudo para proteger o segredo de uma estranha? Mas o que seu Antônio falaria em seguida mudaria 3 vidas para sempre e ecoaria por todo o sertão por gerações. 3 semanas antes, a seca tinha rachado a terra como uma promessa quebrada em toda a fazenda Pereira. Seu Antônio limpou o suor da testa, apertando os olhos diante do céu sem nuvens do sertão que não oferecia nada além de um sol implacável. 60 anos tinham marcado linhas profundas ao redor dos olhos dele, cada uma conquistada através da perda. Primeiro sua esposa Rosa, levada pela febre 5 anos atrás. Depois seu filho Joaquim, na enchente que devastou a região. Agora a própria terra parecia determinada a quebrá-lo também. A fazenda, que um dia foi cheia de vida, tinha se tornado silenciosa como um túmulo. Seu Antônio trabalhava sozinho desde o nascer do sol até suas mãos sangrarem. Depois, continuava sob a luz do lampião. Os vizinhos cochichavam que ele se juntaria à família no cemitério antes de jamais abandonar a terra. Falava mais com os animais que com gente agora. Os bichos as únicas testemunhas de como ele desabava cada noite, com o corpo quebrado e o espírito pendurado por um fio tão fino quanto teia de aranha. Se histórias de coragem contra desafios impossíveis tocam sua alma, considere se inscrever para não perder a próxima. Naquela tarde, enquanto seu Antônio consertava uma cerca, uma figura esguia apareceu na estrada empoeirada. Uma jovem, não mais que 20 anos, carregava apenas uma pequena trouxa de pano. Seu vestido, que um dia foi bonito, mas agora estava gasto pela viagem, sugeria que ela tinha vindo de longe. Quando chegou ao portão, tirou o lenço da cabeça, revelando cabelos castanhos e olhos que carregavam tanto determinação quanto medo. Seu Antônio? Sua voz era suave, mas firme. Sou Luísa Santos. Ouvi na cidade que o senhor poderia estar precisando de ajuda com a colheita. Seu Antônio examinou as mãos dela. Não eram mãos de trabalhadora, suaves demais, delicadas demais. Tudo nela parecia fora de lugar numa fazenda em dificuldades. Esse não é serviço adequado para uma moça da cidade, disse com rispidez. E não posso pagar ajudante mesmo. Sou mais forte do que pareço, respondeu ela, com o queixo ligeiramente erguido. E trabalho só por comida e um lugar para ficar. Preciso de um canto sossegado, por um tempo. Seu Antônio percebeu como ela olhava por cima do ombro para a estrada, como seus dedos apertavam a trouxa com tanta força que os nós ficavam brancos. Algo nos olhos dela lembrava os animais feridos que ele encontrou ao longo dos anos, desesperados, encurralados, prontos para lutar ou fugir. Não tenho acomodações próprias para uma moça, disse ele. Mas seu tom tinha suavizado. Posso dormir no sótão do celeiro. Não preciso de muito. Contra seu melhor julgamento, seu Antônio assentiu uma vez. A experiência. 1 semana. Naquela noite, enquanto os trovões retumbavam à distância, seu Antônio sentou-se à mesa da cozinha, imaginando que problemas teriam seguido essa mulher até sua porta. Mas a fazenda precisava de mãos, e seu Antônio precisava de algo que quebrasse o silêncio esmagador de seus dias. Luísa provou seu valor rapidamente. Acordava antes do amanhecer, limpava o estábulo sem reclamar, ajudava a consertar cercas e aprendeu a ordenhar a vaca com mãos determinadas que primeiro criaram bolhas e depois calos. Falava pouco sobre seu passado, oferecendo apenas que vinha de Recife, filha de um comerciante. Seu Antônio não fazia perguntas.
Cada pessoa carregava seus próprios fardos, ele não tinha direito de mexer nos dela. 2 semanas se passaram nesse arranjo cauteloso. As chuvas finalmente chegaram, gentis no começo, depois torrenciais, transformando a terra seca em lama. Seu Antônio se pegava observando Luísa às vezes, o jeito como ela olhava para o horizonte durante os intervalos, ou como tocava o pequeno medalhão na garganta quando achava que ninguém estava vendo. Havia uma história ali, uma que a mantinha acordada pela noite. Ele tinha visto a lamparina do celeiro acesa bem depois da meia-noite mais de uma vez. Na 15ª noite, seu Antônio acordou com um som que não pertencia ali, agudo e fraco sob o tamborilar da chuva. Pegou sua espingarda e moveu-se silenciosamente até o celeiro. O que descobriu ali o deixou gelado. Luísa estava sentada no feno, balançando um bebê minúsculo embrulhado em cobertores. A criança não podia ter mais que algumas semanas, seu rostinho vermelho de tanto chorar. A jovem não o tinha ouvido se aproximar, perdida numa cantiga de ninar suave, com lágrimas correndo pelo rosto enquanto tentava acalmar o bebê. A bota de seu Antônio raspou o chão. A cabeça de Luísa ergueu-se num estalo, o terror substituindo a ternura num instante. Ela apertou o bebê contra o peito, recuando contra a parede. "Por favor", sussurrou, "por favor, não entregue a gente." Antes que seu Antônio pudesse responder, cavalos se aproximavam pela estrada. O rosto de Luísa ficou branco como papel. "Eles nos acharam", ela sussurrou. "Quem?", exigiu seu Antônio, mas conhecia aquele olhar, caçada, encurralada. "Meu pai e meus irmãos", disse ela, com a voz quebrando. "Eles querem levar meu filho, dar para outra família. Dizem que envergonhei eles. Vão me forçar a voltar para casar com um homem que..." Ela engasgou nas palavras, incapaz de continuar. "Se sua família quisesse arrancar seu filho para preservar a reputação, você fugiria como Luísa ou se renderia às exigências deles?" A mente de seu Antônio corria. 4 cavaleiros se aproximavam de sua propriedade. Podia ver lanternas através da chuva. A lei provavelmente estaria do lado deles. Um pai tinha direito sobre a filha solteira. O escândalo de uma mãe solteira era algo que a maioria das comunidades não toleraria. A escolha sensata era clara: afastar-se, deixar que esse assunto de família se resolvesse sozinho. Mas enquanto olhava para o bebê, algo adormecido há muito tempo se agitou no peito de seu Antônio. A lembrança de outro rostinho, o de seu filho, brilhou diante dele. Os cavaleiros estavam quase em seu portão agora. "Fique aqui", disse com firmeza, saindo para encontrar os homens que se aproximavam. 4 cavaleiros pararam em sua varanda, roupas caras encharcadas. O mais velho, de cabelo grisalho e postura ereta com olhos frios, falou primeiro. "Pereira, sou Arnaldo Santos. Estamos procurando minha filha Luísa. Ela levou algo precioso da nossa casa e deve voltar imediatamente." Sua voz carregava a autoridade da riqueza e posição. Seu Antônio se apoiou na espingarda. "Não tem nenhuma Luísa aqui", mentiu com suavidade. "Só eu e os animais." Os olhos de Santos se estreitaram. "Rastreamos ela até esta área. Uma mulher na cidade disse que ela poderia ter vindo aqui buscando trabalho. Muitas moças passam perguntando, não posso ajudar." O rosto de seu Antônio permaneceu impassível, embora seu coração martelasse contra as costelas. "Vamos precisar revistar sua propriedade", disse um dos homens mais jovens, claramente filho de Santos pela semelhança. "Isso é um assunto de família." "Não sem um mandado", respondeu seu Antônio. "Esta é propriedade particular." "Você sabe quem eu sou?" A voz de Santos se elevou. "Sou dono de metade dos negócios em Recife. Uma palavra minha." "Não significa nada aqui", interrompeu seu Antônio. "Esta é minha terra. Vocês estão invadindo agora. Sugiro que sigam seu caminho antes que isso fique desagradável." O filho moveu a mão em direção ao casaco, mas Santos o deteve. "Voltaremos, Pereira, com o delegado. Essa menina não tem direito de ficar com o que não é dela." "Sua propriedade? É isso?" A voz de seu Antônio estava perigosamente tranquila. A criança, o rosto de Santos endureceu. "O erro da minha filha, sendo tratado apropriadamente." "Saiam", disse seu Antônio, levantando sua espingarda ligeiramente. "Agora!" Os homens viraram seus cavalos, Santos lançando uma última ameaça. "Está arrumando um inimigo poderoso, fazendeiro."
Seu Antônio observou até que suas lanternas desaparecessem na escuridão chuvosa. Então voltou ao celeiro, onde Luísa permanecia imóvel, o bebê milagrosamente silencioso contra seu peito. Eles vão voltar, sussurrou ela. Com a lei. Provavelmente, concordou seu Antônio. Temos até de manhã, talvez menos. Luísa começou a recolher seus poucos pertences. Vou embora. Já trouxe problemas demais para sua porta. Para onde? Perguntou seu Antônio de forma prática. Tá caindo um mundo de água. Você tem um recém-nascido. Eles estão vigiando as estradas. Ela não tinha resposta, só determinação desesperada. Seu Antônio passou a mão pelo cabelo grisalho. Como se chama o menino? Luísa pareceu surpresa com a pergunta. Gabriel, disse suavemente. Coloquei o nome de Gabriel. Algo mudou no rosto enrugado de seu Antônio. Ele se virou, escondendo qualquer emoção que tivesse surgido. O nome do meu pai, disse simplesmente. Se homens armados ameaçassem sua casa para levar uma criança inocente, você manteria sua posição sozinho ou se renderia para se salvar? Durante a noite, Luísa contou sua história em pedaços. O filho de um parceiro comercial que a forçou. A raiva da família dirigida não a ele, mas a ela. A gravidez escondida até que não pudesse mais esconder. Sua fuga na noite em que planejavam mandá-la embora para ter o filho em segredo e depois entregá-lo a estranhos. Eu não podia deixar ele ir, disse Luísa, acariciando a bochecha do bebê adormecido. É tudo o que tenho agora. Ao amanhecer, seu Antônio tomou sua decisão. Levou Luísa para o porão de mantimentos atrás da casa, escondido por um trecho de mato crescido. Fique aqui, instruiu. Não importa o que você ouça. 1 hora depois, os cavalos se aproximaram novamente. Desta vez, Santos trouxe 6 homens, incluindo o delegado da cidade. Seu Antônio os recebeu em sua varanda, espingarda sobre os joelhos. Pereira, o delegado assentiu. Esses cavalheiros dizem que você está abrigando uma moça fugitiva e seu filho ilegítimo. Eles têm o direito legal de levá-la de volta aos cuidados da família. Não tem lei contra contratar ajuda, respondeu seu Antônio com calma. A moça é menor de idade, interrompeu Santos. E a criança é... seu neto, interrompeu seu Antônio. Seu sangue. Um erro, sibilou Santos. Um que pretendemos corrigir adequadamente. Os arranjos já foram feitos com uma família respeitável em Fortaleza. O delegado se mexeu, desconfortável. Precisamos revistar a propriedade, Antônio. Seu Antônio levantou-se lentamente. Delegado, antes de fazer isso, gostaria de uma palavra em particular. Os 2 homens entraram na casa, longe dos outros. Seu Antônio alcançou uma gaveta e tirou um documento dobrado e amarelado. Rosa morreu há 5 anos. Joaquim na enchente. Esta fazenda é tudo que me resta. Desdobrou o papel. Esta é minha escritura. 100 hectares, quitada e limpa. O delegado parecia confuso. O que está dizendo, Antônio? Estou dizendo que quero que você nos case, Luísa e eu, agora mesmo, diante de testemunhas. O queixo do delegado caiu. Você perdeu o juízo? Essa menina tem idade para ser sua filha. Não é o que você está pensando, disse seu Antônio com firmeza. É questão de proteção, proteção legal, para ela e para o menino. Se ela for minha esposa, Santos não tem direito sobre ela. Se eu adotar o bebê, ele também não tem direito nenhum sobre a criança. Antônio, isso é... estranho, sim. Impróprio, talvez, mas não é ilegal. Os olhos de seu Antônio eram de aço. Este homem quer separar uma mãe do filho. Já enterrei família demais, Josué. Não vou ficar parado vendo mais uma família ser destruída. O delegado estudou seu velho amigo por um longo momento. Ela concordou com isso? Vai concordar. É a única chance dela. Lá fora, Santos estava ficando impaciente. O delegado voltou para o grupo. Senhor Santos, o senhor e seus homens poderiam entrar, por favor? Temos um assunto para resolver. Na pequena cozinha, Luísa estava de pé, tremendo, o bebê nos braços. Seu Antônio a tinha trazido pelas escadas do porão. Os olhos dela o questionavam, aterrorizados, mas confiantes. Senhorita Santos, começou o delegado formalmente. Esses homens alegam ter o direito legal de levá-la de volta para a casa de seu pai. Você vai voluntariamente? Não, sussurrou ela. Por favor, não. Santos deu um passo à frente. Ela não tem escolha. Ela é minha... Na verdade, interrompeu seu Antônio, ela tem uma escolha. Virou-se para Luísa. Propus uma solução ao delegado.
Se você aceitar se casar comigo, legalmente, agora mesmo, a tutela do seu pai acaba. Se eu adotar Gabriel como meu filho legal, o direito dele sobre a criança também acaba. Um silêncio atônito encheu o cômodo. Luísa olhou para seu Antônio, compreendendo lentamente. Seria um casamento só no papel, continuou seu Antônio baixinho. Você teria seu próprio quarto na casa. Continuaria como minha funcionária, com salário justo. O arranjo poderia terminar quando você quisesse, uma vez que estivesse estabelecida e segura. Mas o menino estaria protegido, legalmente, como um Pereira. O rosto de Santos contorceu-se de raiva. Isso é um absurdo! Delegado, você não pode permitir essa farsa! O delegado parecia desconfortável, mas resoluto. Está dentro da lei, seu Santos. Se ela consentir, posso realizar a cerimônia agora mesmo. Luísa olhou do seu furioso pai para o olhar firme de seu Antônio. Ela deu um passo à frente. Eu aceito, disse com clareza. O que se seguiu foi provavelmente o casamento mais estranho que o sertão já viu. Uma cerimônia falada às pressas, um pai furioso contido pelos filhos, uma noiva segurando um bebê e um noivo com idade para ser pai dela, de pé não por amor, mas por desafio. Quando terminou, o delegado fechou seu livro. Seu Santos, acredito que seu assunto aqui está encerrado. Esta mulher agora é Dona Luísa Pereira e essa criança está legalmente em processo de se tornar um Pereira também. Os olhos frios de Santos fixaram-se na filha. Você está morta para nós agora, todos vocês. Ele saiu furioso, seus filhos o seguindo. Quando partiram, Luísa afundou numa cadeira, o bebê apertado contra o peito, sobrecarregada pelo que acabara de acontecer. Obrigada, sussurrou para seu Antônio. Mas por que faria isso por nós? Arriscar tudo? Seu Antônio estava na janela observando os homens se afastarem. Há 5 anos, enterrei minha Rosa. Há 3, recebi a notícia de que meu Joaquim se foi na enchente. Tenho sido um morto-vivo desde então. Ele se virou para encará-la. Talvez esta velha fazenda Pereira precise de vida nova. Talvez eu esteja cansado de ver famílias despedaçadas. Nas semanas que se seguiram, uma paz inquieta se estabeleceu na fazenda Pereira. Fiel à sua palavra, seu Antônio tratou Luísa com respeito e distância. Construiu um berço adequado para o bebê e mudou Luísa para o quarto de hóspedes da casa. Trabalhavam lado a lado durante o dia, uma família improvável se formando por necessidade e propósito compartilhado. A notícia se espalhou pela região sobre o que seu Antônio Pereira tinha feito. Alguns o chamavam de louco, outros de herói. A influência da família Santos garantiu que alguns negócios não tratariam mais com ele. Mas para cada porta que se fechava, outra se abria. Vizinhos que antes mantinham distância, agora passavam com comida, ofertas de ajuda, roupas usadas para o bebê. 3 meses depois do casamento, enquanto o inverno dava lugar à primavera, Luísa encontrou seu Antônio sentado na varanda, esculpindo um pequeno cavalo de madeira. Pro Gabriel, explicou com voz rouca, quando ele ficar maior. Luísa sentou-se ao lado dele. Tenho pensado sobre nosso acordo, disse cuidadosamente. Sou grata pela sua proteção, por nos dar um nome, um lar. Seu Antônio assentiu, continuando a dar forma à madeira com sua faca. Mas me pergunto se talvez, ela hesitou, se talvez pudéssemos considerar fazer este casamento de verdade, com o tempo. As mãos de seu Antônio pararam. Ele olhou para ela com surpresa. Não por obrigação, acrescentou Luísa rapidamente, mas porque aprendi a respeitar você, Antônio Pereira, porque mostrou coragem quando mais importava, porque esta fazenda se sente mais como um lar que qualquer lugar onde já estive. Seu Antônio pousou sua faca. Sou um velho, Luísa, agarrado aos meus costumes. É um homem bom, corrigiu ela, e Gabriel precisa de um pai, um de verdade. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não amor, não ainda, mas possibilidade. O começo de algo que poderia, com cuidado e tempo, crescer numa família nascida não do sangue, mas da escolha. 1 ano depois, a Fazenda Pereira organizou uma festa. Amigos e vizinhos se reuniram para testemunhar os primeiros passos de Gabriel pela varanda, cambaleando de Luísa para os braços à espera de seu Antônio. A fazenda, que um dia foi um monumento à perda, agora ecoava com risadas. Novas cercas haviam sido erguidas, campos replantados, a casa pintada de novo.
Quando o delegado Josué visitou naquele dia, levou seu Antônio para um canto. Você sabe que Santos ainda tem amigos em lugares importantes. Ele tem falado coisas em Recife, alegando que este casamento é uma farsa. Seu Antônio olhou pelo quintal onde Luísa mostrava a Gabriel uma borboleta, ambos os rostos iluminados de admiração. Deixa ele falar. Disse, o que temos aqui é mais real que qualquer coisa que aquele homem já conheceu. 5 anos se passaram. A fazenda Pereira prosperou sob os cuidados de 2 pares de mãos em vez de um. Gabriel cresceu forte e esperto, com o cabelo castanho da mãe e um espírito tão livre quanto o céu do sertão. E se alguém notava como a mão de seu Antônio agora procurava a de Luísa à mesa de jantar, ou como ela apoiava a cabeça no ombro dele enquanto se sentavam na varanda vendo o pôr do sol, guardavam tais observações para si. Algumas coisas eram sagradas demais para a fofoca. No 6º aniversário de Gabriel, um cavaleiro trouxe uma carta. O pai de Luísa havia morrido. Seu último ato foi riscar o nome dela da Bíblia da família, o corte final de um laço que nunca realmente existiu. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia, Luísa chorou não pelo pai que perdera, mas pelo pai que seu filho encontrara. Um homem que arriscou tudo para proteger uma criança que não era do seu sangue, que escolheu família quando a sua lhe fora tirada. Ele nunca o conheceu, sussurrou Luísa. Nunca viu como ele é lindo, como é inteligente. Escolheu o orgulho acima do próprio neto. Seu Antônio pegou sua mão. Alguns homens nunca aprendem o que importa. Eu estava quase na cova antes de descobrir. 20 anos depois, quando Gabriel Pereira saiu para seu próprio casamento num lindo dia de primavera, carregava consigo o cavalinho de madeira que seu pai tinha esculpido, e a certeza inabalável de que família nem sempre é aquela em que você nasce. Às vezes é o que você constrói quando o mundo virou as costas para você. E enquanto seu Antônio caminhava com seu filho até o altar, seu cabelo agora todo branco, mas suas costas ainda eretas, pensou naquela noite chuvosa quando encontrou uma jovem apavorada escondendo um bebê em seu celeiro. Quão perto esteve de mandá-los embora? Quão vazia estaria a fazenda agora se o tivesse feito? Como a escolha mais corajosa que já fez não foi num campo de batalha ou enfrentando homens armados, mas simplesmente abrindo seu coração quando parecia permanentemente fechado. Você teria tomado a mesma decisão que seu Antônio Pereira, arriscando tudo para proteger uma estranha e seu filho, quando o caminho mais fácil era olhar para o outro lado? Inscreva-se para mais histórias poderosas de coragem e redenção, e clique no vídeo na tela para assistir nossa próxima história, com uma reviravolta tão inesperada que ficará com você muito depois de a tela escurecer.